Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje venho conversar com vocês sobre um tema muito importante dos dias atuais, referente ao Código de Processo Penal e ao Código Penal do nosso sistema político e jurídico brasileiro. Não é? É importante salientar aqui, antes de mais nada, que é importante destacar, antes de mais nada, que esse Código de Processo Penal esse Código Penal atualmente vigente sofreram várias modificações ao longo da nossa história, mas jamais sofreram alterações profundas que de fato alterassem o ordenamento do Estado juiz, do Estado como terceiro imparcial a resolver os problemas nossos de todo dia. Por que eu digo isso? É preciso salientar o contexto histórico do Código de Processo Penal e do Código Penal atualmente em vigência no Brasil. Como vocês sabem, o Código de Processo Penal ele é da época de 1941, ano 1941, da época do governo do então presidente Getúlio Dornelles Vargas. Era o período do Estado Novo, que teve início sua vigência em 1937. Foi imposto o Código de Processo Penal, o Código Penal foi imposto pela ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Foi imposto e, sendo imposto, ele não foi resultado de uma ampla discussão democrática entre parlamentares eleitos pela sociedade para assim discutirem modificações benéficas para o todo brasileiro. A gente sabe que foi feito o Código de Processo Penal, o Código Penal e o Código Penal foi feito num contexto autoritário de supressão dos direitos dos cidadãos, de limitações a esses direitos e mais, tudo justificado para defender a sociedade. A gente sabe que passados quase 100 anos desse tempo em que a gente teve o Código de Processo Penal erigido num contexto autoritário, é de se estarrecer que nossa comunidade acadêmica, jurídica, política, enfim, não se inquiete, não gere inquietações sobre mudanças profundas nesse Código de Processo Penal. Não só pelo contexto atual que nos aflige, de alta violência, de mendicância, assim eu digo, de pessoas que jamais tinham experimentado a realidade da mendicância e estão exercendo crimes para sobreviver, drogas, violência entre a juventude, por fim. A gente sabe que a pretexto de se justificar uma defesa de uma sociedade, como foi a época desse Código de Processo Penal, que foi erigido num contexto autoritário, a gente não pode se imiscuir de resolver os problemas comuns do povo brasileiro. O tempo passou, é preciso a gente olhar para frente. E não só olhar para frente, como também gerar uma inquietação acadêmica, política, jurídica, acerca da necessidade de reformulação das leis processuais penais, que atualmente estão em voga no Brasil. É claro que a gente pode afirmar que é um absurdo esse tempo todo a gente não ter tido essas modificações profundas, embora tivéssemos algumas modificações, o juiz de garantias, o fim da ação penal pública, da ação penal privada, A gente sabe muito bem disso, A mudança do status do Ministério Público, que antes era um custos legis, defesa da sociedade, agora um custos iuris, defesa do direito, a gente pode dizer assim, e também o fato do MP, do Ministério Público, fazer parte, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. O Ministério Público se tornou parte indissociável da defesa da sociedade, do custos legis, aos custos iuris,
que é a defesa do direito, mas fundamentalmente com essa questão de que a gente sabe que a Constituição Federal de 1988, ela redemocratizou o país. A gente sabe muito bem disso. Ela redemocratizou o Brasil, né, adotando o sistema acusatório do processo penal brasileiro. Né, o sistema acusatório que diz respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. São princípios constitucionais herdados depois de muita luta, de muito empenho de todos nós, brasileiros e brasileiras, né? Mas também tem a questão das garantias individuais, das garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito, que inclusive outras mudanças que a gente teve, embora a gente não tivesse uma modificação profunda no ordenamento do processo penal, a gente sabe que foi revogada a Lei de Segurança Nacional e foi instaurada a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, né? É bom a gente salientar aqui que... E é uma frase importantíssima que eu vou dizer aqui para vocês, né? E é importante que se diga. Hoje a gente está instaurando no Brasil uma certa criminalização da pobreza, né? A gente sabe que a gente teve o 8 de janeiro, que foi o ataque, a depredação, assédio dos três poderes. E é bom salientar aqui, também, frisar, que em toda a nossa história, nunca antes bandidos, porque os que fizeram a depredação na Praça dos Três Poderes foram bandidos. Mas é importante salientar também, para reforçar essa questão, é o seguinte: os tantos criminosos que a extrema-direita ataca jamais fez isso que fez na sede dos seus poderes lá em Brasília. Nunca fez. Nunca fizeram isso ao longo da nossa história. Foi um ato de barbeiragem, um ato impensado, inconsequente, um ato impulsivo que visava o golpe de Estado do governo Lula III. Mas enfim, a gente sabe que, independentemente, a despeito de qualquer discussão aqui, é imperioso destacar que o Brasil precisa reformular sua lei de Código de Processo Penal. Temos crimes que acontecem na sociedade que, devido à impunidade, né, encontra um escopo, uma base na sociedade de criminosos que fazem acontecer mais crimes diariamente. A gente sabe que muitas das mudanças que a gente teve, sobretudo atinentes à defesa dos direitos humanos, foram devido à adoção no Brasil de tratados internacionais de direitos humanos. Muitas das mudanças que a gente teve ao longo da nossa história aqui no Brasil foi devido à adoção de critérios e à adesão do Brasil a tratados internacionais de direitos humanos. Não foi nem porque a gente tinha a Lei de Segurança Nacional, né, que impedia o desenvolvimento de práticas civilizatórias, de práticas de defesa do Estado Democrático de Direito. Mas é bom a gente salientar aqui, antes de mais nada, que o Estado Democrático de Direito também não pode se dissociar, ou seja, dar beneplácito a situações de impunidade. Precisamos de certeza de punição. Precisamos saber que o crime que foi cometido, sobretudo contra os mais frágeis, sejam devidamente punidos em proporção aos crimes que foram cometidos. Em proporção. Certeza de punição. A sociedade quer certeza de punição. Né? A gente não pode mais conviver sendo reféns, né, de um mundo da criminalidade que a cada dia cresce mais, com os policiais prendendo e soltando criminosos, ou melhor, policiais prendendo e depois esses criminosos sendo soltos por audiência de custódia. Eu sei muito bem que a audiência de custódia foi uma inovação, né, trazida devido à própria incorporação de tratados internacionais de direitos humanos e também para reduzir a superlotação carcerária. Mas a gente não pode dar beneplácito a essas situações, né, em que vigora, né, não uma certeza de punição, que não está acontecendo, e sim um direito penal do inimigo.
né? Chega do direito penal do inimigo. É hora da gente acabar com isso. É hora de justiça, né? Embora a gente não tenha tido aqui no Brasil uma justiça de transição, sobretudo nos crimes cometidos durante o regime militar de 60, que foi inaugurado em 64, não tivemos uma justiça de transição. É importante salientar isso aqui. O Brasil precisa de um novo rigor nas suas leis penais e processuais penais para prevenir novos atos atentatórios contra o Brasil e contra a nossa sociedade, que clama por mudanças. Muito obrigado.